Quando eu tinha 19 anos, eu olhava para qualquer planta e conjunto de plantas e via como uma imensa massa verde, irreconhecível. E hoje em dia, eu planto e consumo essas espécies com muito gosto e segurança. E eu quero contar essa história para vocês. Isso é um jardim de chuva. Um jardim de chuva é uma tecnologia inspirada nas soluções da natureza. E ele funciona como um grande filtro das águas das chuvas através das raízes das plantas no solo. Ele devolve para o sistema pluvial da cidade essas águas mais limpas, economizando em gastos públicos e trazendo, assim, um monte de benefícios. A gente sabe que nos grandes centros urbanos é muito comum a gente ver imensas áreas de solo concretado. E isso faz com que, quando chove muito, esses espaços sofram alagamentos e, quando esquenta muito, a gente sofre os efeitos das ilhas de calor. Então, o jardim de chuva, ele vem para resolver essas questões. Esse espaço fica na Fundição Progresso, no centro da cidade, aqui do Rio de Janeiro. Foi um projeto que a gente fez porque esse espaço também é uma casa de show e um centro cultural. E quando chovia muito, alagava, como toda região alaga, ali na área. E hoje em dia, com esse jardim de chuva, essa região não alaga mais. E, além da casa de show não precisar mais cancelar os eventos em dias de muita chuva, o ambiente também se tornou um atrativo por ele mesmo. Com toda essa biodiversidade de espécies alimentícias que vão desde flores comestíveis, como o alho social, a xanana, a beldroega, a batata doce das folhas roxas, e espécies frutíferas também, nativas e não nativas, como a grumichama, a jabuticaba, a amora, o jaracatiá, a pitanguba, o bacupari e muitas outras espécies. E a gente sabe que todas essas espécies juntas de plantas, elas produzem uma tecnologia que nenhuma máquina humana é capaz de reproduzir, que é justamente o que a gente precisa cultivar para combater os efeitos das mudanças climáticas e dessa crise planetária que a gente está vivendo. E se você acha que precisa de muito espaço para fazer algo desse tipo, esse é outro projeto nosso, que é feito numa janela de apartamento, né, numa sacada, e que a gente cultiva espécies que são alimentícias e medicinais, que podem servir de condimento e para infusões. E, além de tudo isso, nessas jardineiras de sacada, a gente também pode garantir a produção de sementes, que vão deixar o nosso cultivo continuar no tempo e também pode servir para distribuir essas sementes para quem você quiser. E como se não bastasse tudo isso, quando você planta espécies que alimentam a fauna local, como é o caso do mirtilo brasileiro, uma espécie pouco conhecida, você recebe a visita de passarinhos nativos que comem um frutinho e saem espalhando as sementes dele para os outros ambientes, conectando, assim, esses ecossistemas urbanos que foram tão fragmentados. E aí você vai me dizer que precisa ter muita quantidade de sol para cultivar algo desse tipo. E aqui é um outro exemplo que a gente tem, que fica no Orgue Bistrô, que é um restaurante na Barra da Tijuca, um vegetariano super premiado, e que parte do cultivo fica embaixo de uma marquise, que não pega sol. E existem espécies que são adaptadas a esse cultivo. É claro que a gente não vai conseguir cultivar aquelas convencionais, as rúculas e os alfaces que a gente encontra no mercado, que exigem condições muito específicas de cultivo. Mas aí também a gente nem precisa, né? Porque existem um potencial de 30 mil espécies
alimentícias no planeta, e a gente usa mais ou menos 20 dessas espécies, sendo responsáveis por 90% da nossa alimentação. O que é bastante coisa, né? E aí, muitas vezes, por tentar plantar essas espécies convencionais, a gente não consegue, por não ter essas condições ideais para elas. E fica repetindo para a gente mesmo que a gente não tem dedo verde, ou que a gente mata até cactos, né? Quando é só a gente começar a praticar e caminhar por esse caminho, que intuitivamente essa memória volta e a gente consegue cultivar essas espécies. Porque não existe nenhum ser humano no planeta que não descenda de um agricultor. E aí, a gente está aqui nas grandes cidades, né, sentindo cada vez mais os efeitos da crise climática e entendendo a importância da gente cultivar e cuidar da vida no solo, das nossas florestas, das águas. E imagina se a gente pudesse regenerar os ambientes enquanto produz comida. É justamente esse o caso de um dos grandes exemplos que eu queria trazer para vocês, que é o Ernest Goethe, um suíço abrasileirado aqui na década de 70, que comprou uma terra no sul da Bahia que tinha sido totalmente devastada por um antigo madeireiro. E hoje em dia, além de ter uma floresta altamente produtiva nessa região, ele tem 17 nascentes de água o ano todo lá. E como ele fez isso? Ele basicamente entendeu as dinâmicas naturais que cada espécie que a gente gosta de comer é originária e reproduz ela no ambiente da agricultura. Olha o cacau, por exemplo. O cacau é uma espécie nativa da floresta amazônica, que é uma floresta tropical. Isso significa que ele gosta de nascer junto com um monte de outras espécies. Tudo junto ao mesmo tempo. E quando você pega essa semente de cacau, devasta um solo, revira a terra, queima tudo e planta só com outras espécies de cacau junto, ele não vai gostar nem um pouco. Ele vai ficar doente muito mais fácil e precisar de uma quantidade enorme de insumos vindo de fora, que vão ser gastos a mais nesse cultivo. E aí, se a gente compreende que o ciclo de vida do cacau, para ele se tornar produtivo a partir da semente, é de mais de 6 anos, e que nesse meio tempo a gente consegue cultivar hortaliças que vão sair em 25 dias, e outras que vão sair aos 45 dias, e raízes que vão sair com o passar dos meses, né, como o cúrcuma e a própria batata doce, e um monte de outras espécies que a gente consome. E com o caminhar do tempo, a gente consegue cultivar espécies de ciclo mais longo, como as frutíferas do café, e que vão saindo junto com o cacau. E depois que o cacau começa a produzir, a gente também pode pensar nesse futuro, que é as castanheiras e jabuticabas e outras frutíferas. E o resultado disso vai ser uma floresta imensa de comida, que incrementa a sua renda e que a gente sabe que a floresta é o organismo regulador do clima, né? É justamente o que a gente precisa cultivar cada vez mais e se reaproximar para enfrentar essa crise climática que a gente está vivendo. E eu sou Alice, aquela que há um tempo atrás chamava tudo de mato. E hoje em dia, eu me dou melhor com as plantas do que com muita gente. E graças a uma mulher caiçara, a dona Dica, que me apresentou ao universo vegetal, como cada indivíduo que elas são. E aí, voltando para o Rio de Janeiro, plantando com um amigo, ele me apresentou que o que eu chamava de mato era comida, como é o caso dessa aqui, ó, a Bertalha coração, que é uma planta que ocorre espontaneamente abundante aqui na Mata Atlântica. Ela é nativa da Mata Atlântica e o outro nome dela
também é espinafre da Mata Atlântica. E ela pode ser consumida igualzinho o espinafre e tem até mais nutrientes do que ele. E quando eu descobri isso, me deu esse negócio e eu comecei a estudar o universo das plantas alimentícias não convencionais, que são as punk, que é basicamente tudo aquilo que a gente pode comer, mas a gente não consome porque a gente não tem conhecimento e também não encontra no mercado. E boa parte disso é por conta do interesse das grandes indústrias que padronizam nossos gostos e lucram, né, com o cultivo daquelas 20 espécies que eu falei antes, em monocultura. Ao mesmo tempo que essas espécies alimentícias, elas fazem parte do conhecimento popular de muitas culturas pelo planeta e precisa ser resgatado, precisa ser cuidado para justamente ele não se perder por aí. E foi aí que a gente criou a Organicidade, que é uma forma da gente apoiar as pessoas a cultivarem seu alimento em qualquer espaço. Porque a gente sabe que mais de metade da população mundial já habita as grandes cidades e que as hortas urbanas são um presente que a gente tem para o nosso futuro. Num evento como esse, eu nem preciso dizer as melhorias que a gente ganha quando encurta o caminho do nosso alimento até a nossa boca, né? Falando dos aspectos pessoais, sociais, econômicos e ambientais. No nosso jardim, escola, que fica aqui pertinho do centro da cidade, a gente cultiva dessa forma. E ao longo desses 7 anos, a gente melhorou absurdamente o solo, atraiu espécies de passarinhos nativos que estão ameaçados de extinção. E ano passado, a gente recebeu a presença dos vagalumes, que é um enorme presente quando a gente está falando de ambientes urbanos, porque eles são os bioindicadores desses espaços minimamente equilibrados ecologicamente. Então, ver vagalumes assim, pertinho do centro da cidade, enquanto a gente colhe uma abundância de colheita biodiversa e colorida como essa, que serve de alimento e remédio para o que a gente quiser, é realmente um presente gigantesco. Então, fica aqui esse convite que eu faço para vocês, para a gente, enquanto ser urbano, poder produzir as cidades como florestas de comida.